gravação. Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Mais uma reunião de estudos do nosso Laboratório de História e Estudos da Religião, do LIER, da UFAL. Seguindo as nossas atividades desse semestre 2026.1, a gente tem feito um revezamento, né, de discussões entre textos teórico-metodológicos para a área de História das Religiões e também discutindo produções dos nossos pesquisadores, dos nossos companheiros, em especial os textos que a gente tem produzido para a coletânea do LIER que a gente está organizando, né, que ainda temos pretensão de divulgar e publicar esse ano, tudo correndo bem. Então, um dos capítulos especiais do nosso livro é o capítulo do professor Adalto Guedes Neto, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Estadual de Pernambuco, né? O professor Adalto gentilmente aí nos encaminhou um capítulo que a gente vai conversar sobre o capítulo hoje. Aí, professor Adalto, muito obrigada, muito bem-vindo. Fica à vontade, se quiser fazer uma explanação aí, até uma meia hora, 40 minutos, se você quiser. E aí depois a gente abre a roda para poder fazer a discussão, questões, comentários, debates em torno do tema do texto do capítulo. O título do capítulo eu vou falar aqui, mas o professor também vai falar, né? Subversão é Evangelho de Cristo Mariama, atuação católica em tempos de ditadura no sertão do São Francisco. Então, professor, muito obrigada novamente. Fique à vontade, companheiro. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo, né, a professora Irineia pelo convite, né, e dizer da satisfação de poder estarmos aqui reunidos em mais uma atividade do IE. Eu acho que comecei a participar de algumas reuniões do IE o ano passado, né, enfim, pretendo, né, obviamente dentro do nosso tempo, da nossa correria, poder estar participando, acompanhando, aprendendo com as atividades que o LIE tem desenvolvido. Ah, bom, então, como a professora Irineia já citou, eu reforço, né, meu nome é Adalto e sou professor aqui da UPE, né, da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Tá? Primeiro dizer que ah, esse texto ele é fruto de inquietações minhas aqui quando cheguei no sertão do São Francisco, né, que é onde está Petrolina. Cheguei aqui em 2023, mas também é fruto, é resultado, dialoga com as pesquisas que eu tenho desenvolvido aí há pelo menos cerca de 15 anos, né? Não o resultado desse texto, mas, obviamente, esse texto dialoga com pesquisas anteriores. E eu já explico. Ah, no mestrado, e já antes, inclusive, numa monografia que eu fiz, numa especialização, eu estudei se convencionou chamar de movimentos progressistas católicos. Tá? Nessa monografia inicial, as SEDs, as comunidades eclesiais de base, e sua atuação na cidade de Itacaimbó, uma cidade do agreste pernambucano, que é a cidade de onde eu venho, né, de onde eu sou. É a cidade a qual eu tenho identidade, né? Muito embora nascido numa outra cidade, mas onde eu cresci, onde eu vivia, a terra dos meus pais, enfim. E Itacaimbó conheceu a experiência de uma formação para padres, assim como Itacaimbó também é a cidade paraibana de Salgado de São Félix, uma experiência de formação para padres chamada, que ficou denominada, conhecida, por Teologia da Enxada. Isso entre 1969
em 1971. Foi a primeira experiência de formação para padres com esse nome, né? Porque nós tivemos outras formações, outras experiências, né, de formação nessa perspectiva da teologia da enxada. Estou me referindo a essa primeira experiência, que entre 69 e 71 fora coordenada pelo padre José Comblan, né? Então, as minhas pesquisas, elas giram, né, em torno das SEBs, dessa experiência de formação denominada Teologia da Enxada, da própria atuação do padre José Comblan, né? Isso em dois recortes, né? Um primeiro, um recorte temporal, estou me referindo aí ao período da ditadura, né? E também com um recorte que busca perceber essas tensões entre setores da igreja e representantes políticos, sobretudo aqueles alinhados com o governo militar, em cidades do interior. Então, é clássica essa discussão, de modo geral, no Brasil, do conflito Igreja Católica e ditadura, mas, além disso, nessas pesquisas anteriores, eu tentei perceber como essas questões ocorreram, né, ou ocorre, ainda faz parte das pesquisas que eu realizo, em cidades do interior, médias, pequenas cidades. O que, quando inclusive eu comecei a pesquisar, fazendo mestrado na, na Universidade Federal de Pernambuco, eu contei muito com a boa vontade da minha orientadora, a professora Socorro Abreu. Ah, porque era da boa vontade dela, porque isso até então não era algo muito aceitável. Pensar essas questões, ou a ditadura, ou essa relação ditadura e catolicismo, né, no interior. Tá? Bom, eu acho que passado aí uns 15 anos dessa pesquisa, isso, né, já foi vencido, né, essa, a ideia de se seria possível pensar a ditadura e os conflitos políticos entre a religiões, sobretudo o catolicismo, nesse período, acho que isso já passado esse tempo, já é vencido. Bom, então, a partir daí, né, dessa experiência de pesquisa sobre SEBs, teologia da enxada, o padre José Comblan, eu tenho um outro elemento que me motivou a esse tipo de pesquisa, que é o fato de ah, ser muito entusiasmado por essa relação marxismo e religião. Entusiasmado, sobretudo, porque ah, eu eram dois universos que eu gostava muito, né? Tô falando quando eu era jovem, né? Que era essa, obviamente, perceber, compreender, ler, né, Marx, mas ao mesmo tempo ficava meio incomodado com aquela reflexão que se cristalizou e se tornou senso comum da percepção marxista da percepção marxista da religião como ópio do povo. Ah, e aí, obviamente, aprofundando os estudos, a gente vai percebendo outra perspectiva. A gente vai estudando, né, ah, para além desse recorte. Como o Michel Louvi disse uma certa vez, um curso que está gratuito no YouTube, né? É importante ler o parágrafo inteiro. Então, a partir daí, ainda jovem, né? E ainda ah, eu quis muito perceber o marxismo nessas correntes denominadas progressistas, né, do catolicismo, né?
E percebi muito na atuação de leigos, mas me chamava ainda muita a atenção de perceber isso em bispos, né, em padres. Né? Eu tive um breve debate, por exemplo, com Alder Júlio. O professor Alder Júlio é uma referência para mim sobre a figura do padre José Comblan, que ele conheceu, no que para o Alder Júlio, o Comblan é um marxista. Muito embora, né, numa entrevista que o padre Comblan deu ao Antônio Torres Montenegro, né, em um livro que o Montenegro publicou, com o título de Travessias, eu não lembro o subtítulo agora, mas Uhum. é um livro de as entrevistas que ele fez, né, com padres, alguns desses notórios padres, enfim, ele publicou, né, e está lá a entrevista do padre José Comblan, e ele pergunta ao padre Comblan sobre o marxismo, e o Comblan diz textualmente que não é marxista. Ah, então, as minhas pesquisas partem dessa frustração. A minha tese foi sobre a atuação do padre José Comblan, né, e o porquê, né, como essa atuação, né, tem relação com a expulsão dele do Brasil. O padre Comblan ele foi expulso do Brasil em 72, né, vai para o Chile e é expulso do Chile em 80. Eu acho, então, poucos padres têm essa prerrogativa de ter sido expulso por duas ditaduras, né? E me frustrou quando eu chego nessa entrevista, né, do, do padre Comblan, né, ele, muito embora, obviamente, né, que a, muito da leitura da realidade de mundo do padre Comblan, em um determinado momento, é de perspectiva, se utiliza-se ali no método marxista. Mas ainda tinha essa coisa meio pueril de achar que um padre ou um bispo iria se dizer marxista, como os documentos da ditadura relatavam, né, denominavam essas figuras, né? Então, com base nessas reflexões, e são um tanto polêmicas, porque eu digo polêmica porque eu chego ao resultado de afirmar isso, e afim, isso a gente vai discutindo, né, tá? Que, concordando com o Comblan, porque o Comblan tem a, uma uma vasta publicação, né? Mais de 80 livros publicados, mas alguns dos que eu li, né, sobretudo o que se chama Teologia da Prática Revolucionária, ah, o Comblan defende a revolução. Aí você tem uma aproximação muito grande com a perspectiva marxista, né? Mas ele atribui esse senso de revolução anterior ao marxismo, anterior a Marx, a, o que ele vai chamar de uma cultura ou uma tradição histórica do Evangelho, que ele vai chamar de uma tradição histórica de luta de segmentos do cristianismo, desde lá do cristianismo primitivo, passando, né, por vários outros momentos históricos, né, o período medieval, a modernidade. Né, eu cito, inclusive, alguns, eu cito rapidamente, né, esses períodos. Né, e há uma certa concordância do Engels com o Blanc nesse sentido. A, a Rosa Luxemburgo, né, inclusive, né, ela chama a atenção da igreja, dos padres, daquele momento, de que ó, vai ver o que é o cristianismo lá, que foram os cristãos primitivos, né? Então, essas reflexões, né, me levaram, então, a tentar perceber
essas questões aqui na região que a gente chama do Sertão do São Francisco, né? A partir da atuação de uma outra figura, né? E aí por isso que eu digo, né, que esse texto que eu escrevi, ele dialoga com, com essas pesquisas anteriores, que eu tentei fazer um resumo aqui breve, né, que é perceber a atuação de um bispo, né, chamado Dom José Rodrigues. Dom José Rodrigues, ele foi bispo de Juazeiro, aqui na Bahia. Ele chega aqui para ser bispo de Juazeiro em 1975. É o ano, inclusive, de criação da CPT Nacional. E no ano seguinte, é fundado aqui na Diocese de Juazeiro, a CPT Juazeiro. Então, uma das primeiras ações do Dom José Rodrigues é fundar a CPT aqui, com atuação na região do Sertão de São Francisco até hoje, inclusive. E o Dom José Rodrigues vai ficar como bispo até meados dos anos 90. Petrolina não tem a mesma sorte. Quando a gente fala de Juazeiro, fala de Petrolina. Quando fala de Petrolina, fala de Juazeiro, tá? Então, e também em 75, vem para Petrolina um bispo dessa perspectiva progressista chamado Dom Gerardo Ponte, que no início dos anos 80, em 81, se não me falha a memória, mas ainda no início dos anos 80, o Dom Gerardo Ponte é transferido para o Pato, para a Diocese de Pato, na Paraíba. E dizem as más línguas por aqui, não encontrei nenhum documento ainda, sou doido para encontrar, que essa transferência se deveu à influência dos coelhos em Petrolina, incomodado com a atuação do Dom Gerardo Ponte, né? Os coelhos, vocês sabem que é uma oligarquia política histórica aqui do sertão de Pernambuco. Bom, eu queria muito saber disso porque até então a historiografia defende que a força também da Igreja Católica como instituição, mas sobretudo a atuação de alguns setores da Igreja contra a ditadura, também se deveu ao fato de ser a Igreja uma instituição em que os militares não conseguiram muita influência, né? Pelo menos duas instituições muito consolidadas nesse sentido, que do período da ditadura, né? Pelo menos duas, a gente pode citar, a OAB e a Igreja Católica. Então, se essa interferência de fato aconteceu, né, seria uma coisa bacana porque rompe um pouco, né? Muito embora a gente sabe, você veja a figura do Dom Helder que eu começo citando no texto, por exemplo, né? Era uma figura que, muito embora, obviamente, essa é uma liderança na defesa dos direitos humanos, na denúncia da tortura, né? Na posição contra a ditadura, mas era também uma figura que, do ponto de vista político, se sentava à mesa com os militares, dialogava, né? Então a gente não sabe até que ponto realmente essa interferência do poder militar e dos políticos de oligarquias como aqui havia em Petrolina, tinha de fato um poder de gerar essa transferência. O fato é que aconteceu isso, e por isso que eu digo que Petrolina não teve a mesma sorte de Juazeiro, que ter um bispo como Dom José Rodrigues por cerca aqui de 2 décadas, né, sendo uma espécie mesmo de guarda-chuva de proteção, né, das famílias
atingidas pelo projeto ah, autoritário de modernização da ditadura, que é o das usinas hidrelétricas. E aqui é uma outra questão. A, a, a região aqui do sertão em que eu estou entre duas grandes obras hidrelétricas. A construção da usina de Sobradinho e Itaparica. Então, essas construções geraram impactos tremendos na população ribeirinha, porque primeiro atingiu diretamente cidades que foram completamente inundadas, submersas, né? Isso gera um impacto até hoje, porque você pega os dados, por exemplo, de uma cidade como Itacuruba, aqui em Pernambuco, inundada, atingida pela construção da usina de Itaparica, e Itacuruba é uma cidade em Pernambuco com o maior índice de, de suicídio, com o maior índice de consumo de antidepressivos, e pesquisas já têm apontado que isso está relacionado ao fato da transformação que essas pessoas, essas gerações sofreram de terem que sair da Itacuruba velha para a nova Itacuruba. Então, o que é a nova Itacuruba? É uma nova cidade em que as pessoas não têm sentimento de pertença, que não têm identidade, né? Eu costumo dizer que a praça que a pessoa jogava bola ou que namorava, você não tem mais ali como referência. A escola que você estudou, você não tem mais, né? O cemitério onde está ali, onde pelo menos uma vez no ano as pessoas vão velar seus parentes mortos, né, no dia de finados, você não tem mais, tá? Então tudo, então você perde essa referência. Perdendo essa referência, obviamente isso gera um impacto, né? Esse é um dos impactos, né? Um outro, e aí voltando para a minha questão específica nesse texto em relação a Sobradinho, é que as famílias que tiveram as casas inundadas, os territórios inundados, primeiro não tiveram uma indenização que deveriam ter, e foi dada a essas famílias cerca de 72 famílias que tiveram que ser deslocadas, que engloba aqui em Sobradinho 4 cidades que foram inundadas. Foi dada a elas a possibilidade de uma nova morada distante a 600 quilômetros daqui, numa, numa região completamente, num lugar completamente diferente à vida ribeirinha, que é uma coisa é você, obviamente, né, preciso dizer isso, crescer e viver à beira do rio, como o ribeirinho, como agricultor, né, como agricultora, como camponês, camponesa. E uma outra coisa é dizer a você morar 600 quilômetros distante do rio, né, numa área seca da Caatinga, sem água, né, com a facilidade e a abundância aqui do São Francisco. Tá? Então, geralmente, obviamente que isso gerou impactos profundos, isso gerou conflito. É com base nessas questões que vai se dar a atuação do bispo Dom José Rodrigues. Primeiro, na defesa da indenização justa dessas famílias. Segundo, na defesa da resistência, porque essas famílias resistem ir para um outro lugar. Elas resistem e continuam morando à beira do lago de Sobradinho. A perseguição dessas famílias é de tal maneira, e conversando com, com uma das pessoas que compõem, né,
a articulação de defesa da comunidade aqui na região, que se chama, inclusive, é uma comunidade tradicional, aqui se chama comunidade de fundo e fecho de pasto, que é uma comunidade que utiliza a terra para o plantio coletivo. Então, falando com uma dessas lideranças, ele me disse o seguinte, né? Morando à beira do lago, na comunidade de Areia Branca, ele vê a usina hidrelétrica, ele vê Sobradinho, acha bonito, inclusive, à noite, ela toda bem iluminada. O lago artificial de Sobradinho é imenso, né? Cerca de 300 quilômetros. Então ele acha bonito a parte que ele vê de Sobradinho, bem iluminada, a parte da usina e tal. Mas me disse que na casa dele, na comunidade de Areia Branca, não tem energia elétrica. Essa é mais uma das ações, né, que o Estado promoveu contra essas famílias. A penalidade de até hoje essas pessoas não terem energia elétrica em casa, porque resistiram e ficaram ali no território que não era para ficar. Obviamente, isso gerou outros impactos que na minha pesquisa, no texto, né, não deu para colocar, mas vai gerar, é, bom, vários outros conflitos. Essa atuação do Dom José Rodrigues chama a atenção, né, repito, né, a atuação na defesa dessas famílias, né, a, a articulação dessas comunidades, o fato de ter criado a Comissão Pastoral da Terra, né, trazer aqui padres em sintonia com o projeto de criar, por exemplo, várias comunidades eclesiais de base. Então, toda essa articulação, aqui, inclusive, se realizou, aqui em Juazeiro, né, primeiro encontro nacional de não violência. Eu cito no texto, né, aqui no distrito de Juazeiro, distante cerca de 30 quilômetros de Juazeiro, que é Carnaíba do Sertão, até hoje, inclusive, utilizado como um espaço de formação, que eles chamam espaço de formação para líderes. É onde também, veja que não é coincidência, funciona a Escola Missionária Padre José Comblan, né? Bom, nesse primeiro encontro primeiro encontro nacional de não violência que denunciou os crimes da ditadura aqui na região, teve a participação de outras figuras da Igreja Católica alinhada contra a ditadura, como o Dom Helder Câmara, o Dom José Maria Pires e Dom Marcelo Carvalheira, que eram bispos na Paraíba, né? A figura também do Cajá, né? Muito conhecido, estudante que foi preso, né? E quem conhece ou já ouviu o PCR vai lembrar da figura do Cajá, que o Cajá também esteve aqui. Então, foi uma articulação que o Dom José Rodrigues fez, né? Obviamente que todas essas movimentações chamam a atenção da ditadura, porque a ditadura não está lá em Brasília, ela está aqui na delegacia mais próxima, né? Que e aí eu abro um recorte aqui sobre a ditadura, é algo que a historiografia sobre a ditadura ainda precisa, né, já tem dado uma contribuição, né, nesse sentido de uns 10 anos para cá, mas que precisa discutir mais, ah, que é o fato de que a, as perseguições, as espionagens, a repressão, não só estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, ou em Maceió, ou em Aracaju, né? Enfim, não só estavam nas capitais, nas grandes cidades. Estava também no interior. Obviamente, com outra perspectiva,
Existem especificidades que precisam ser compreendidas, né? Ah, veja que eu abro um parênteses aqui, que eu tentei a publicação de um artigo na Revista Brasileira de História, que tratava sobre resistência no interior, no período da ditadura, e a pessoa que avaliou o meu trabalho só compreendeu resistência numa perspectiva de luta armada, sabe? Eu não entendia, por exemplo, a, uma comunidade que, por exemplo, não aceita sair de onde está como resistência, né? Então, é aquela perspectiva também que na ditadura a violência é apenas aquela perspectiva de tortura, de assassinato, de desaparecidos políticos que nós temos. No interior, tinha outras perspectivas também de violência. Essa é uma delas, né? E que também vai desembocar em tortura, né? Em assassinatos, não necessariamente às escondidas, em vias públicas, inclusive, tá? Então, o meu texto, né, falei de tudo menos do título, né, Iriné? Mas como o Iriné bem colocou, por isso que eu faço essa pergunta, né? Subversão, né, para a correria do texto, para poder, não a correria do texto, mas para poder entregar, para poder, a gente estava nessa batalha, né, para construir aí os textos, para fazer, encaminhar, né, o processo de publicação. Mas, primeiro, essa reflexão. Eu queria também chamar a atenção o que é subversão, né? Então, para dizer o que eu rapidamente cito no texto, que a subversão na lógica da ditadura, obviamente, era atuar em favor da democracia, né? Mas, obviamente, que naquele contexto ser chamado de subversivo não era óbvio, não era encarado como algo heróico ou positivo, né? Óbvio que ser taxado, denominado subversivo, como isso traria implicações, né? Então, é natural que as pessoas tivessem receio de serem denominados subversivos. Então, é subversão? Um título, né? Subversão é Evangelho de Cristo Mariano, a atuação católica em tempos de ditadura do Sertão de São Francisco. O que é que eu quero chamar a atenção com o título? De que não é subversão, não é algo ilegal. É a prática do Evangelho. Se é subversão, é uma subversão a partir do Evangelho. Não é o bispo, não é o padre, não é a freira que são subversivos, os leigos, as leigas. A subversão, então, vem do Evangelho. Que essa é uma perspectiva apontada pelo Comblan. Ou seja, essa radicalidade, essa subversão, né, essa perspectiva social não vem necessariamente do marxismo. Em um determinado momento eles se encontram. Cito mais uma vez o Lovi, que fala, que traz também outra polêmica, traz uma perspectiva do Weber, né, de afinidade eletiva, para discutir as afinidades eletivas entre o cristianismo nessa perspectiva que estou trazendo aqui e o marxismo. Então, obviamente que eles se encontram em algum momento. Obviamente que você tem nessa seara cristã leigos marxistas. Você tem padres fazendo cursos marxistas. Obviamente que tem, né? Mas eu chamo a atenção para também essa perspectiva subversiva do Evangelho. É o que mais ou menos está na fala do Papa Leão recentemente, né? Acho que ontem, em relação ao Donald Trump, né? Que ele não tem medo porque ele está cumprindo, ele está atuando a partir, né, que ele, o Papa Leão, né, não tem medo porque está atuando a partir do Evangelho, né? Então, essa interpretação do Evangelho, essa perspectiva social, né,
do Evangelho, essa perspectiva, inclusive, que está lá no Atos, em Atos dos Apóstolos, é essa perspectiva da própria experiência de Jesus Cristo, né, torturado, né, a, com condenação política. É essa perspectiva que baseia a atuação de algumas dessas figuras. Tá? E aí, por isso que também no início eu trago esse trecho da missa, né, que o Dom Helder proferiu em Recife, na chamada Missa do Quilombo, que cita, né? Claro que dirão, Mariana, que é política, que é subversão, né? É Evangelho de Cristo, Mariana. Então, a, é o Dom Helder respondendo o que eu estou querendo dizer. É essa atuação que eles chamam de subversão, que eles chamam de atuação política, que eles chamam, e que é também política, que eles chamam de comunista, e que é também comunista, né? Na verdade, é a prática, é o exercício, é a vivência, a experiência encarnada no. É, é, é isso que eu tento rapidamente tentar demonstrar que o que move a atuação do Dom José Rodrigues é essa perspectiva de evangelho. Né? E é isso que chama a atenção, né, dos centros de informações da ditadura, né, a ponto, né, de Dom José Rodrigues ser espionado, ser vigiado. Né? Você tem uma série de documentação do SNI, eu cito algumas, né, nesse texto, de como o Serviço Nacional de Informações, sobretudo a Agência Salvador, esteve acompanhando, criou um perfil do Dom José Rodrigues, né, que eles chamam também de juízo sintético, né, que ele faz uma síntese do perfil da pessoa, e nessa síntese, né, está a perspectiva de enquadrá-lo como progressista. E enquadrado como progressista, vai aparecer depois a alcunha de subversivo, né, de comunista, né, de uma pessoa que estava inflamando as comunidades, que estava denunciando a ditadura, né, e defendendo o comunismo. Então, como a gente percebe isso? A gente percebe isso porque os centros de informações da ditadura criaram, né, um ramal de comunicação entre eles, né, que a gente consegue perceber desde de um policial, né, que está ali numa cidade pequena, como a cidade de onde eu venho, Tacaimbó, e que vê algum movimento, alguma coisa estranha, né, e que remete a uma comunicação, um ofício, por exemplo, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado encaminha para o Departamento da Polícia Federal. A Polícia Federal faz uma triagem daquilo ali e encaminha para um dos centros de informações, né, seja centro de informação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica ou do exterior. Né? Quando chega essa documentação lá, esses centros, né, compartilham também com o próprio SNI. De lá eles mandam a resposta pedindo mais investigação, mandam agentes. Então, é o que o Carlos Fico chama de comunidade de informações. Né? Comunidade no sentido de que eles se formam ali uma comunidade que trocam, obviamente, todos essas informações. Né? E é a partir delas que eles agem, né? Seja fazendo busca e apreensão, seja aprendendo. Aqui, por exemplo, em Petrolina, não está no meu texto, mas abrindo um parênteses, aqui em Petrolina, por exemplo,
é presa a figura do Rui Frazão, no ano de 72. Rui Frazão, militante ali oriundo do PC, da própria AP, da Ação Popular, né? Quer sair um pouco, tá, obviamente, e quer sair ali desse olhar repressor da ditadura, quer se esconder, vai para a clandestinidade e escolhe vir aqui para Juazeiro, né? E passa a trabalhar vendendo artesanato na feira aqui de Areia Branca, é o bairro em que eu estou aqui em Petrolina, e acaba sendo preso, né? E é um dos desaparecidos políticos conhecidíssimo nesse rol aí de desaparecidos políticos. A família do Rui Frazão, inclusive, é uma das primeiras famílias a buscarem, a tentarem reparação, né? Então, o fato é que esse texto ele busca, né, caminhar por essas questões, né? Entender essa perspectiva a subversiva ou progressista da igreja, mas como uma subversão do evangelho, obviamente a partir do contexto da ditadura, numa perspectiva do interior. Um outro amigo meu, professor José Adilson, publicou um livro chamado acho que é Ditadura no Brasil Profundo. Ele usa a expressão Brasil Profundo, né? Ou perceber essas questões da ditadura, e aí, no meu caso, perceber essa relação igreja e ditadura no Brasil profundo, no interior, né, distante dos grandes centros. Eu não costumo, seria mais fácil para a compreensão, talvez, eu dizer, numa perspectiva de história local, mas eu só chamaria de história local quando a perspectiva que se estuda em São Paulo fosse chamada de história local também. Então, como a gente aprende o que é dos grandes centros como nacional, né? Então, quando chamarem que estudos de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Recife como história local, então aí eu vou passar a denominar essa perspectiva como história local. Mas como não, então a história do Brasil, né, numa perspectiva de conflito entre igreja e a ditadura, no interior, né, uma experiência que tem muito relação aqui no caso do texto, com esse projeto de modernização autoritária da ditadura, que foram as usinas hidrelétricas, que provocaram problemas naquele momento, tensões, conflitos e reações. As reações, obviamente, elas são perseguidas, são espionadas, é delas que eu trato, mas poderia também pensá-la a partir da perspectiva da história do tempo presente, né? Pensando no tempo presente, né, como esse tempo que ainda compõe uma história viva, né? Esse passado presente na memória, essa memória ainda é muito forte na região, porque esses problemas, eles não acabaram, né? Recentemente, por exemplo, sábado agora, sábado que passou, em Petrolândia, houve uma manifestação. Petrolândia foi uma das cidades inundadas pelo sistema de Itaparica, houve uma mobilização para denunciar ainda os problemas gerados pela inundação, né, que foi prometido aos agricultores daquele período, dos anos 80, e que ainda não foi realizado, né? Áreas irrigadas que foram destinadas a esses agricultores, que falta energia. Então, são problemas que se arrastam desde os anos 80 até hoje, né? Então, essa perspectiva, muito embora eu tenha esse recorte aí da ditadura, são conflitos e tensões que se arrastam até hoje. Desculpa os falar em arrastar, eu ter arrastado tanto essa fala, né? Eu ter conversado tanto com você, já são 4h50. Eu queria conversar até pelo menos 4h40, mas mal do professor é falar demais. Sorte de vocês que não são meus alunos, quem sofre são os alunos aqui da UPE Petrolina. Mas é isso, gente. Acho que basicamente, pelo menos essa é a ideia do texto, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês.
Imagina, nada arrastado, professor. Maravilhoso. Anotei tanta coisa aqui para a gente conversar, muitas inquietações e muitas conexões também das preocupações aí das nossas pesquisas. Fica até aqui com dó que a Aline não tá, infelizmente, né? Que também estava pensando na ditadura no interior, o Derlane, o Telécio também, tem feito pesquisas nesse sentido. Mas Exato, e desculpe eu falar mais uma vez, a Aline, inclusive, que parte da perspectiva de de uma dessas figuras que se formaram nessa perspectiva da teologia da enxada, né? pois é, o Cazuza, né? Então, nossa, Isso. seria massa demais vocês dois discutindo. Mas é isso, obrigada então, Adalto. A gente vai abrir a roda aqui para começar então os debates. Por favor, pessoal, não fiquem tímidos, não fiquem com vergonhinha. Podem aí levantar a mão, abrir o microfone, quem quiser se inscrever. A gente faz aí umas rodadas. Pode ser umas 3 perguntas por bloco, ou de acordo aí com as disponibilidades. Quem quer começar? Sempre começar é uma dificuldade, né? O pessoal fica pensando. Achei que o Alex Benedito já ia pular da cadeira. Enquanto eles pensam aí, se vai sair alguma questão, Irineu, rapaz, vou brigar para conseguir recurso para ir lá para o, o seminário, o simpósio temático que você está organizando com a Caroline. Sim, vai ser uma. Tô, tô querendo demais. Eu perdi o último, foi acho que em 2023, acontece a cada 3 anos, né? Então, mas só vou se conseguir aqui na UPE ou na FACEP recurso. Sem recurso não dá para Santa Catarina, não. Pois é, pior que eu tô com o mesmo problema, viu? Eu também preciso de recurso para ir, porque o evento não vai pagar pra galera ir. Depois a gente aproveita e faz uma divulgação aí para os colegas se inscreverem também. Bem, pessoal, já que vocês estão tímidos, eu vou começar as questões, porque eu não aguento, e eu não vou perder a oportunidade de ouvir mais o Adalto sobre esses temas, né? Adalto, várias coisas conecta suas preocupações com pesquisas, né? Eu também tive essa experiência de fazer minha formação pesquisando o SEBS e pesquisando teologia da libertação, mas no outro contexto, né? Que é o contexto da cidade de São Paulo, da periferia, na Zona Leste, lá nos anos 70, 80 também. Então, com outras demandas aí, outras questões da, da vida urbana, né, periférica na grande cidade durante a ditadura. Mas é claro que o seu texto, ele dialoga profundamente com várias coisas que a gente tem discutido aqui no grupo, a relação entre marxismo e religiões, mas principalmente a relação aí entre os movimentos populares, movimentos sociais de inspiração cristã, de inspiração católica, né, que assumem um compromisso de luta política de transformação radical, né, da sociedade. E aí eu achei interessante aí você dizer que ficou meio frustrado, né, quando leu a entrevista do Comblan e ele não vai se afirmar marxista, né? Porque eu também eu ficava caçando, assim, caçando os subversivos, os padres, as freiras, os leigos, os mais radicais possíveis na hora que a gente ia fazer as entrevistas. E, e essa compreensão e a tese que você defende no trabalho, né, que é o motor e o que movimenta a ação desses coletivos e desses indivíduos, não passa necessariamente, então, pela convicção política, mas passa por uma questão religiosa, quer dizer, uma questão de fé e de uma leitura, de um entendimento, de uma interpretação do evangelho, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação à questão das disputas em torno dessa interpretação teológica. Porque esse é um dos pontos que sempre gerou os conflitos e, como você havia comentado, as diferentes tensões internas da própria igreja, né? Porque não são, é claro, a gente sabe que lá no texto você traz, né, faz uma síntese do impacto do Concílio Vaticano II, daquelas transformações que estão acontecendo ali
da década de 50 para frente, né, das implicações que vêm desde a ação católica. Mas o Vaticano II, a gente sabe, ele não foi recebido do mesmo jeito, né? Nem todos na igreja acolheram o Vaticano II e as suas proposições, e até hoje há aqueles que rejeitam radicalmente, né? E durante a ditadura, nessa relação da igreja com os militares, a gente também sabe que parte aí de um episcopado fez toda a campanha exatamente contrária a essa perspectiva teológica, né? Chamada progressista. Então, assim, sobre a disputa teológica em si, o que a gente poderia pensar? Porque, como você estudou com Blanc e ali tem uma experiência específica, né? E outros, a gente sabe também, outros religiosos, freiras, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essas disputas, porque quando a gente vai falar que vem do Evangelho, mas é que qual a leitura do Evangelho? Porque para alguns o Evangelho não é isso, né? Pelo contrário. E aí você ter lembrado do Trump também, aquela coisa horrorosa, é terrível, mas é isso, né? Mas enfim, só para começar, para esquentar, o Alex e o Matheus estão com a câmera aberta. Quem é que vai se animar aí? Já quer botar uma questão, Alex? Depois, então, Matheus. Fique à vontade, Matheus. Olá, gente, boa tarde. Professor Adalto, gostei muito do seu texto, por essa pegada histórica, né? Um grupo que pensa história, eu sou da antropologia, então meio que a historiografia ela muda decorrente dos textos. Eu acho muito interessante, primeiro, e aí falando nessas múltiplas faces da ditadura, né? E eu penso nessa pegada do desenvolvimentismo, das ideias, né? O quanto as populações indígenas, né? A partir do próprio CIMI mesmo, as mobilizações indígenas, a partir do próprio CIMI, né? Que é a pastoral indígena nesse sentido, vai pensar esse processo de desenvolvimento, né? Os impactos da ditadura no desenvolvimento, né? E aí, principalmente, a gente vai ter também outras, o Belo Monte, por exemplo, a usina do Belo Monte, é um exemplo dessas construções de impacto, né, que destrutura toda a cosmologia de um povo, e a gente vê vários casos de suicídio, por exemplo, que atingiram os próprios indígenas também. Mas eu acho interessante, eu venho de uma região da Paraíba, eu sou daqui da Paraíba, onde a gente tem esse grande forte da Pastoral da Terra, né? Na minha cidade tem 2 assentamentos que foram mobilizados pela Pastoral da Terra. Sou vizinho a Lagoa Grande, aqui, cidade de Margarida Maria Alves, vizinho de Sapé, né? Minha cidade faz fronteira com Sapé, onde tem Elizabeth Teixeira. E aqui na minha cidade a gente também tem a Maria Preta como figura dessa luta por terra na Paraíba. E aí eu penso, e aí pensar essas duas faces da ditadura, o quanto nesse texto ainda não muito discutido, né, o senhor não aprofunda muito nessas duas fases da ditadura, mas como faz uma análise dos grandes centros urbanos para os interiores da Paraíba e essa forma de como a fé, eu coloquei até quando você estava falando da mobilização política da fé, ela é construída, né? No texto da Teologia da Libertação dos irmãos Boffes, eles vão trazer o quanto também a mobilização de Cristo pode ser modificada para também, por exemplo, uma revolução armada, né, nessa perspectiva mais marxista de uma revolução. Eu acho muito interessante, principalmente nessa questão, seria esse meu comentário, por trazer essa alusão, e aí eu vou retomar novamente, a essas ditaduras que acontecem nos interiores da Paraíba, que não é semelhante, como você coloca num trabalho, não é semelhante ao DOPS, ao COD lá nos grandes centros urbanos, mas ela acontece nessas políticas oligárquicas colonialistas que ainda acontecem. Os relatos ainda estão sérios, né? Ainda vão chegar ainda hoje. Mas eu acho que é muito isso, né? Como as manifestações religiosas, os grupos religiosos, a partir das pastorais, né? Sou um grande defensor das pastorais, no sentido de entender como essa fé ela também pode se mobilizar a partir de uma visão política, né? Como essa mobilização da fé ela também se torna esse impacto político e ela meio que vem contra um sistema neoliberal no sentido de que ela meio que cria logo mais um sentimento de coletividade a partir da pastoral, né? Porque ela também prevê um trabalho autônomo dessas populações. Acho que seria isso o meu comentário mesmo. E parabéns pelo texto, eu gostei muito. Obrigada, Matheus. Mais uma questão, gente, para a gente fechar um primeiro bloco?
Alex levantou a mãozinha. Professor, parabéns aí pelo trabalho do senhor. Estava aqui ouvindo. Eu despertei uma curiosidade em mim da seguinte forma: de que forma esses trabalhadores eles eram instruídos no processo de militância, de luta contra essas barragens? Existiam, um exemplo, né? Escolas ligadas à Igreja Católica com a finalidade de instruir essas pessoas. Existiam grupos pastorais, grupos litúrgicos. De que forma eles se organizavam na forma instrucional dessa comunidade? Parabéns aí mais uma vez. Muito obrigada, Alex. Então vamos passar a bola de novo para o Adalto, que ele já vai respondendo, comentando. E aí, quem mais quiser comentar, gente, é só levantar a mão, viu? Depois a gente abre novamente. Fica à vontade, Adalto. Sobre essa primeira questão, né, que primeiro agradeço, né, a Linéia, Matheus e o Alex. Então, sobre essa primeira questão que ele, né, traz, de fato, né, esse conflito interno, né, na igreja, ele existe, né? Até hoje, essa perspectiva de interpretação diferente do Evangelho, a própria igreja, né? Ela, a partir da CNBB, apoia o golpe de 64, né? Mas a igreja é algo tão complicado, eu estou me referindo à igreja católica, né? Ela é tão complicada de você estudar, porque tem as suas especificidades, tem os momentos. Você veja uma pessoa que entra na história como uma figura muito forte contra a ditadura, a pessoa aqui que eu me refiro, o religioso, né, que é o Dom Helder, né, tem aquele histórico anterior, né, de aproximação como integralismo, né? Ah, muito embora, né, estudiosos e biógrafos do Dom Helder afirmam que aquela aproximação não era uma aproximação ideológica, enfim, né? Quando eu digo aqui que a CNBB, por exemplo, apoia o golpe em 64, o Frei Beto já diz diferente. Diz que existiram figuras na CNBB que foram, desde o primeiro momento, contrários ao golpe. Mas que, como sendo voto vencido, a declaração, né, de apoio a 64 acaba indo em conjunto, em unidade. Então, veja, até em relação ao golpe, que até pouco tempo era muito convencional dizer que a Igreja Católica apoiou, pronto, que o próprio Dom Helder Câmara apoiou, o Frei Beto já diz que não, que o Dom Helder não apoiou, que assinou lá, enquanto CNBB, o apoio, mas porque ele e outros, uma minoria, foi voto vencido. E eu acho que essa explicação do Frei Beto, ela faz sentido porque ah, é fato que Dom Helder não demonstrou esse apoio fervoroso desde o início, né? Ainda em 64, em abril ou maio de 64, em abril de 64, Dom Helder está assumindo como arcebispo de Olinda e Recife. E já ali ele não tem uma fala de apoio ao golpe. Então, por que eu estou colocando essa questão? Para dialogar essa perspectiva de como, né, essas diferenças, essas divergências internas
elas de fato existem, né? O Comblan, por exemplo, que defende essa leitura do Evangelho, que eu posso dizer que é uma leitura política do Evangelho, ele nunca foi condenado em nenhuma circunstância pela Santa Sé, pelo que disse ou pelo que publicou. E eu digo isso para demonstrar o quanto, do ponto de vista teológico, o Comblan ele foi muito sólido nos seus argumentos, a ponto de não deixar nenhum tipo de possibilidade para alguma punição pelo o que tivera publicado. Diferentemente, por exemplo, de, 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 de punições que o Leonardo Boff sofreu, né, a partir da publicação do Igreja, Carisma e Poder. Então, mesmo que a punição ao Boff não se justifique, eu quero aqui dizer, citando Comblan, que nem espaço para algo injustificável ele deixou, para se ter a noção de o quanto ele tinha esse cuidado teológico. Ele não se conseguiam, ele não... Tem um bispo, acho que no Equador, Trujillo, né, que, não conseguindo argumentar contra ele, atentou fisicamente contra o Comblan. Num encontro episcopal latino-americano de 68. Foi na goela do Comblan. Comblan destaca isso. Estava Comblan, que não, ao passar por ele, não conteve. Enfim, então, de fato, né, o que a gente traz quando pensa nessa perspectiva, o que a gente chama de ala progressista da Igreja Católica, é uma minoria, obviamente, né? Em relação a esse tipo de interpretação, né, essa perspectiva mais conservadora, óbvio que eles não aceitam e denunciam essa perspectiva, né, de apontar, eles dizem assim, de mistificar ou mitificar ou heroicizar a pobreza, a miséria, né? Que isso não é uma perspectiva do Evangelho, né? Então, óbvio que há esse conflito, né? Mas quando eu falo do Evangelho, no sentido do que essa perspectiva progressista defendia, né, eu estou falando, obviamente, do que está posto, e eu acho que é isso que o Comblan diz de alguma forma, do que é bíblico, inclusive, né? Jesus, ele não veio numa família de sacerdotes, né? Jesus veio né, há um recorte de classe aí nessa figura desse Jesus bíblico que é muito, né, claro, né? Uma vez aqui não aqui, eu moro em Belo Jardim, que é próximo a Tacaimbola, no Agreste, Pernambuco. Eu num sítio com a filha minha de 7 anos, a Ana Maria, próximo ao Natal, estava de férias por lá, e tem um amigo que tem um sítiozinho tal, e eu mostrei para ela onde Jesus nasceu, e ela ficou horrorizada. Digo, olha, Jesus nasceu num lugar assim, ó. Mostrei para ela o que ela aprendeu como manjedoura, mas que aqui em Itacaimbo a gente chama de coxo, né? Para um animal, para o cavalo, para a vaca, para... Foi num lugar assim, ó, foi num espaço como esse,
certamente cheio de cocô, de vaca, de boi, que Jesus nasceu. Né? Então, isso, né, é bíblico, né? Óbvio, então existe esse recorte, né? É bíblico até aquela interpretação na cruz de Cristo, né? Salve Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Então, está ali uma condenação política, né? Rei, né? Foi condenado por se dizer rei. Né? Mas óbvio que esse conflito entre a interpretação a interpretação bíblica, né, do Evangelho, isso não necessariamente em relação ao Evangelho, mas em relação ao Novo e ao Velho Testamento. Quando se quer contestar essa perspectiva que a teologia da libertação defende, por exemplo, traz-se muitas vezes recortes do Velho Testamento. E aí é uma outra perspectiva, é uma outra lógica. Ah, em relação ao comentário do Mateus, rapaz, a Paraíba, eu tentei concurso, viu, para Paraíba, né? Era meu sonho ir trabalhar na Paraíba, porque eu tinha ali, né, uma imensidão de possibilidades de pesquisas. E o porquê disso, Matheus? Porque veja que um dos bispos que eu citei aqui no texto é o Dom José Maria Pires. Foi bispo aí, né, na Arquidiocese de João Pessoa. Eu citei o Dom Marcelo Carvalheira, que foi bispo em Guarabira, aí na Paraíba. Eu citei a teologia da enxada, que teve uma experiência em Itacaimbó, em Salgado de São Félix. Salgado de São Félix é aí na Paraíba. E quando a gente fala de novas turmas, novas experiências de formação de teologia da enxada, depois dessa de Itacaimbó, entre 69 e 71, a próxima foi quando o Comblan voltou do exílio, no início dos anos 80, e essa experiência se deu numa outra cidade aí da Paraíba, que se chama Serra Redonda, no início dos anos 80. Ali, Comblan criou ação missionária. Era para ser um seminário, começa como seminário, mas o Vaticano não reconhece, então eles mudam para Centro de Formação Missionária. Inclusive, é uma região denunciada, né, em meados dos anos 80, investigada, espionada pela Polícia Federal. Então, a Paraíba é riquíssima nesse sentido, viu, Matheus? Você está muito bem aí. E como falei de Dom Helder e Dom José Maria Pires se unem para ajudar aí num conflito fortíssimo, que você tem uma documentação muito rica no período da ditadura, no início dos anos 80, que são os conflitos das fazendas reunidas de Alagamar. Não sei se você já ouviu falar. Alagamar, aí também em que padres, freiras chegaram a serem presos, né? Dentre um dos presos, o monge João Batista, que é o único vivo da primeira experiência da formação da teologia da enxada, reside hoje em Abreu e Lima, aqui em Pernambuco, e estava aí atuando na Paraíba, em Alagamar, né? Foi preso. Então, esse povo todo era quem estava ajudando na articulação, na organização dos sindicatos aí, inclusive muito próximo da Marta Alves, que era uma das figuras assassinadas também aí na Paraíba. Então eu fiquei morrendo de inveja de você, viu, Matheus, por ser aí da Paraíba e ter tantas possibilidades de estudos, né, de análise. E o Alex, né, que acho que falou sobre essa questão como se dava, né, o processo formativo. Então veja que uma das primeiras coisas que o Dom José fez quando chegou aqui foi a criação da Comissão Pastoral da Terra, né? E a CPT vai ajudar na articulação, na formação desses trabalhadores, no apoio jurídico,
que vai ser muito, muito importante. Tá, Alex? Inclusive, com cuidado, né, de não fazer pelos agricultores, mas de construir uma formação, né, para que esses agricultores, esses ribeirinhos, com autonomia, se articulassem, né, para reivindicar esses direitos. Então, isso se dá a partir de experiências e ações de formação, né? Mas também a partir da criação, repito, da CPT, da própria criação das comunidades eclesiais de base, do fortalecimento das pastorais sociais da diocese, né? Da articulação e organização da criação também de sindicatos aqui na região, né, que vai ser muito importante. Aí veja ainda, voltando para essa questão da como é complicado a igreja, a relação entre igreja católica e sindicatos, você tem sindicatos criados pela igreja, porque a igreja não queria perder, obviamente, a influência junto aos camponeses por receio do crescimento do comunismo. Isso é muito forte na zona mata, na zona da mata aqui da região metropolitana de Recife, tem Pernambuco, está muito nesse contexto, a aproximação da igreja com o campo está muito associada a essa perspectiva, mas eu já acho que no interior, nessas experiências, na experiência que eu encontro em Itacaimbó, na experiência que eu encontro aqui no Sertão, na minha perspectiva já não é o receio de perder espaço para experiências comunistas ou para o comunismo, para o Partido Comunista. Não, já é justamente para contribuir na articulação dessas comunidades. Inclusive, muitas vezes, em algumas ocasiões, com apoio de partidos comunistas, ou de militantes comunistas, né? Eu acabei de citar a presença do Rui Frazão aqui na região. Não é por acaso que o Rui Frazão, obviamente, está distante dos grandes centros, é mais fácil de se esconder, mas ele vem também para um lugar que ele tinha um certo apoio. E certamente ele contribuiu aqui nesse processo de formação das comunidades. Então, Alex, acho que passa por essas questões, além da criação da CPT, do fortalecimento das pastorais sociais, da criação das comunidades eclesiais de base, de sindicatos, de reuniões, de formações, e depois você citou escolas, não nesse primeiro momento, mas depois a CPT vai articular aqui a criação de escolas do campo, justamente para os filhos, né, desses camponeses. Porque se eu falei que não, em algumas dessas comunidades que resistiram, se eu falei que não existe até hoje energia elétrica, quem dirá escola, né? Quem dirá postos de saúde. Então, isso é articulado pela diocese, né, e, sobretudo, pela CPT. Acho que é isso, né? Não sei se eu respondi, mas tentando ser breve o máximo. É difícil, viu? O professor gosta de falar muito. Mas é que são muitos elementos, realmente é complexo os processos. Pessoal, mais alguma rodada aí de comentários e perguntas? Muita gente quietinha. César, Leandro, fique à vontade. Estamos escutando bem. Um pouco baixo. Não sei se só eu só. Agora? Melhorou. Ah, tá certo. Não é porque tem um ventilador que é um motor aqui, aí eu fico meio preocupado, né? Então, assim, primeiramente, eu queria parabenizar o professor Adalto, né, pelo texto. Eu gostei muito do texto dele. Eu sempre parto do pressuposto, né, que o conhecimento histórico é algo que é construído coletivamente. Então, tipo, quando ele trouxe, né, o texto dele, né, para a proposta da coletânea agora nesse debate, assim, eu
Gostei muito porque, assim, dá para a gente perceber, não só a gente que é antigo, né, do LIE, mas o pessoal que está chegando, né, para ter essa circulação do que está sendo produzido, né, entre a gente. Assim, eu não tenho nenhuma, como é que eu posso dizer, indicação propriamente dito, pelo fato da questão da minha, por assim dizer, o meu pouco conhecimento em relação à temática, né? Alguns textos que eu tinha ideia, o senhor já mencionou, né? Que foi o do Scott, né? Que praticamente é um clássico, né? E os textos do professor Michael Levy. Mas, assim, é mais uma sugestão, entendeu? Assim, que eu queria fazer, porque foi algo que, enquanto leitor, eu senti falta. Talvez ali na introdução teria poderia ter, você poderia ter colocado um parágrafo mais assim teórico-metodológico, entendeu? Apesar de ser bem nítido assim qual é a abordagem que o senhor tá trabalhando, os tipos de fontes, você consegue desenvolver isso ao longo do texto, entendeu? Mas eu acho assim que de uma forma bem mais clara, explicitar isso lá na introdução, né? Eu também, assim, talvez, eu não sei, já é uma sugestão minha também, eu não sei se caberia, porque, assim, o senhor explicou muito bem, assim, durante a sua fala, e no texto, assim, dá para se entender, mas, assim, eu acho que tem um conceito bem mais amplo, né, que é essa questão da modernização autoritária. Então, tipo, talvez tenha um conceito bem mais amplo do que o senhor explicitou lá quando menciona, mas você conceituar, entendeu? De definir o que é de fato, né? Como era que era destacado essa modernização autoritária. É só esses dois pontos, assim, que eu queria destacar. No demais, assim, eu gostei muito do texto, entendeu? O senhor está de parabéns, assim, eu não... Cezinha é sempre nosso revisor, atento. Muito obrigada, César. Mais algum comentário? Perguntas? Vamos, pessoal, não fiquem tímidos. A gente está já avançando aqui o horário, mas podemos ainda conversar mais um pouco. E aí eu queria retomar ainda, dialogando com o professor Adalto, um outro assunto que eu acho que é importante nas abordagens que ele traz, que é fazer aí questionamentos em torno da historiografia sobre a ditadura militar no Brasil, né? E os desenvolvimentos dessa historiografia, os seus limites, né? Quando Adalto coloca ali que essa historiografia ficou por muito tempo preso ali nas experiências nas capitais, né, considerando somente alguns tipos de organização, de resistência. Então, tudo isso é importante para a gente ficar atentos, principalmente considerando as múltiplas possibilidades de pesquisa que estão abertas ainda. A gente tem muita coisa para fazer. Aqui em Alagoas, então, a gente sabe que esse tema da questão da ditadura e a igreja, a gente começou a arranhar aí, né? Em 2024, a gente conseguiu lançar lá o nosso livrinho da Igreja Subversiva, também como uma questão, né? Para começar a mapear algumas experiências aqui. Tem colegas que estão avançando aí no doutorado, no mestrado, nos trabalhos de conclusão de curso também, com esses temas, com o tema da ditadura e da Igreja Católica, né? Especialmente, mas também a gente precisa avançar em relação às religiões de matriz africana, protestantismos também, que praticamente, eu, pelo menos de cabeça agora que eu não estou lembrando de ninguém de nós que tem pensado a questão da ditadura militar e o protestantismo, pelo menos não dentro do grupo, né? E aí, assim, tem sempre aspectos diferentes para analisar, e aí eu queria também ouvir novamente o Adalto. Eu costumo implicar um pouco aqui com a Igreja Católica aqui na Arquidiocese de Maceió, e eu acho que lá no livro de vez em quando eu dava uma cutucada nisso, porque realmente, né, a gente sabe que não é todos os religiosos, religiosas, né, que vão, principalmente o episcopado, que vai assumir uma posição mais crítica ou mais chamada progressista, né?
e vão muito, às vezes, navegar a partir das tensões, dos problemas, dos conflitos que vai se ter no contexto, negociando ali possibilidades, né? O que dá para fazer aqui, o que não dá para fazer ali. Mas, às vezes, me parece, principalmente observando a documentação do Arquivo da Cúria, que há barreiras, há momentos de barragem, assim, do avanço das ações de organização da igreja. Se a gente pensa em termos das pastorais sociais, da CPT ou do CIMI, vem bispo, vai bispo, isso vai mudar muito, né? O quanto que vai ter abertura, o quanto que vai ter possibilidade de articulação, que vai ter apoio, que vai ser publicamente defendido ou não, né? E aí toca num ponto que é um ponto talvez estrutural, Adalto, não sei o que você acha. Por exemplo, eu concordo com você. É preciso que a historiografia entenda que a análise do interior do Brasil, principalmente nessas áreas de conflito em relação à terra, né? E aí você deu outros exemplos, mas em relação, por exemplo, à questão dessa estruturação aí das usinas, né? Quer dizer, tudo que o modo de produção capitalista, naquele modelo ali da ditadura, ele vai avançando, né? No sentido do controle desses recursos e dos meios de produção, e o quanto que a igreja local, dependendo aí da diocese, ela vai conseguir ou não enfrentar esse problema, porque são problemas seríssimos, né? A questão da terra e a questão aí de implicar com os usineiros, né? De enfrentar os usineiros. Porque aqui em Alagoas a gente viu, né, nos estudos, que o único padre que foi de fato processado pelos militares do IPM foi aquele que entrou em conflito direto com o usineiro em Matriz de Camaragibe, né? Então, aqueles que tinham ali problema do sindicato rural, da organização dos trabalhadores lá. E os bispos, eles meio que vão, né, segurando também, porque se por um lado avança, por outro recua, né? E enfim, eu acho que você ter mencionado que as condições de vida da população lá continuam péssimas desde os anos 80. Isso só talvez demonstra e confirma como que as estruturas da ditadura ou do sistema, né, elas se reorganizaram ao longo do tempo e não teve democratização que desse conta disso ainda, né? Então, enfim, ouvir você um pouquinho ainda, talvez, sobre isso, se você quiser falar, discordar ou concordar aí com meus comentários. Mais alguém, galera, para a gente encerrar bonito? Vocês estão muito quietos, por isso que a gente precisa voltar a fazer o presencial. Tailo, muito bem, meu jovem. Fale. Justamente, professora, falando sobre a historiografia da ditadura, estava aqui pensando, né, enquanto o debate estava rolando, justamente no protestantismo, né, nesse quesito. Porque a expectativa que eu tenho, apesar de as igrejas protestantes estarem aliadas à ditadura e estarem sempre naquela... Você está entendendo, Adalto? Eu estou tendo dificuldade. Tailo, querido, vê aí o seu áudio, está um pouco cortando, está tendo dificuldade de compreender. Ei, só um momento. Tá melhor agora? Tá melhor, Adalto? Agora sim, Tá, então pode falar. melhorou mais. Melhorou. Então, a gente sabe, né, que as igrejas protestantes, em geral, na época da ditadura, estavam aliadas ao regime e tudo mais. E aí, quando eu fui escutando o debate, eu fiquei pensando que existiam, né, uma minoria que eram, entre aspas, silenciadas e seguiam um lado mais progressista na questão, aliadas com o marxismo, por exemplo. Tinha a, a FEB, eu não li, eu não teve uma conferência, acho que foi um Recife, e teve umas discussões protestantes em relação a melhorar a sociedade e tudo mais, e aí também não sei se essa leitura que eu tive também foi a mais adequada, porque foi algo muito rápido, e eu fiquei pensando, é que a criação dessa minoria na região mesmo de questão
e principalmente ali no contexto, poxa, né, ali a região que está sendo ali citada. Porque a gente sabe que o catolicismo, ele, no sertão, tem uma força maior, claro, mas me interessa um pouco a questão do protestantismo ali na região, porque a experiência pessoal. A minha experiência pessoal está envolvida no protestantismo e no judaísmo. Né? Então, no judaísmo, eu sei que não vou encontrar muitas coisas, então eu fico quietinho, mas no protestantismo tem muita coisa que dá para a gente debater. E é justamente esse comentário que a professora fez sobre a historiografia da ditadura. A gente precisa fazer um pouco mais sobre isso, e eu queria até saber se tanto a professora Inéia quanto o professor Adalto teria alguma coisa a falar sobre a, essa questão, porque eu acho bastante interessante e acredito que pode acrescentar bastante no debate, né? Apesar de estar se encerrando. Obrigada, Tailo. Eu não entendi você muito bem, não, mas o Adalto entendeu. Ele vai responder. Fica à vontade, Adalto. Não, eu também não entendi, não. Eu peguei o finalzinho ali, só eu entendi, eles queriam saber o que o professor Adalto teria para dizer sobre. Diz aí de novo, Tylon. Ou então tu coloca aí no chat. Isso, escreve aí Também no não chat. entendi. Eu acho que é a questão do protestantismo, além do catolicismo que ele quer. Dá para entender melhor agora? Melhorou, filhote. Meu Deus, Melhorou. é a internet desse CRUSP que é uma coisa complicada. É, em resumo, né, eu estava falando sobre a questão da minoria progressista que existia ali no protestantismo, na época da ditadura. E aí eu queria saber se teria um comentário, uma coisa sobre as ações dessas minorias ali na região do sertão, que perguntar para você, pessoal da alta, até a professora Inês saber. E eu destaquei a importância da historiografia da ditadura. Eu falo um pouco mais sobre a atuação do protestantismo. Aqui no Lier, por exemplo, que é bastante importante. Aí eu citei que, num contexto pessoal, as coisas que eu teria mais leitura seria justamente o protestantismo e o judaísmo, que são as religiões que eu estou inserido ali no meio, né, desde pequeno. E aí me interessa bastante isso, e aí eu queria saber se vocês têm alguma palhinha para dar, apesar de já estar encerrando aí pro final, né? E foi mais ou menos isso aí, porque a internet desse lugar aqui, ó, é a melhor universidade da América Latina, mas olha a internet, vou te falar, viu? Agora deu para compreender, querido. Beleza, obrigado. Adalto, fica à vontade, professor. Primeiro, deixa eu agradecer, né, ao César pelo olhar atento aí, né, vou seguir aqui a dica dele, sobretudo para melhorar, né, esse texto para publicação em revista e tal. Eu fiquei com receio, César, de fazer essa discussão teórico-metodológica, e aí o porquê. Às vezes, quando a gente publica um texto, eu tenho alguns livros ou capítulos publicados, às vezes eu vou ler e acho, às vezes, ele muito academicista, sabe? Muito. E eu sei que nós somos cobrados por isso. Como era se tratando de um capítulo de um livro, eu tentei, ao máximo, fazer um texto que fosse que tivesse menos uma discussão teórica, que, muito embora eu entenda que é importante, mesmo que de maneira breve, trazer ali, como você sugere, né, um parágrafo, algumas linhas, né, destacando ali qual a perspectiva metodológica que o capítulo vai discorrer, né? E conceito de modernização autoritária, explicar melhor, né, o que é isso, né? Porque de fato eu falo ali en passant, né, falo de maneira bem breve. Eu acho, inclusive, que nesse texto eu fico com vontade de dizer muita coisa, eu sou muito breve ali, muito rápido, né, e que poderia ter aprofundado mais. Talvez foi a pressa para poder entregar, porque eu já não consegui entregar o texto num primeiro prazo,
Aí vim entregar em janeiro, que era o segundo prazo. Eu digo, não, eu tenho que, né, e talvez isso tenha acontecido. E uma outra coisa, né, que eu digo aos meus alunos, pelo menos a minha geração, na minha formação e de onde eu venho, a falar é mais fácil do que escrever, né? Então, muitas vezes a gente tem mais facilidade para falar sobre um determinado tema, né? E mais dificuldade na hora de descrever, de organizar as ideias ali no texto, né? Mas lhe agradeço pelas observações, César, e vou atendê-las. Ah, e, né, traz essa discussão da igreja. Se eu entendi bem, é essa. Eu não sei se mas eu quero concordar, eu concordo com você, que eu não sei se é isso a perspectiva que você levanta. Que, que sim, né? Que quando a gente está falando dessas experiências, são experiências bem pontuais, a experiência do Dom José Rodrigues, do Dom José Maria Pires, algumas experiências que a gente encontra dessa igreja, esses setores, né, da igreja que se coloca contra a ditadura ou na defesa ali dos direitos humanos, às vezes nem era necessariamente contra a ditadura, era primeiro na defesa, né? Então, são de fato, né, ali, a gente está falando no corpo da igreja, o setor progressista era, era uma minoria, né? E até o termo progressista ele é meio complicado, porque vejo que às vezes eu falo com receio, né, que se convém chamar de progressismo católico, né? Então, de fato, né, porque a igreja é conservadora, né? A igreja, obviamente, veja que o Comblan vem para o Brasil, o Comblan é belga e vem para o Brasil em 58. Né? E ele vem para o Brasil a partir de uma experiência que a igreja lançava, que ela estava repetindo, a Dom da Fé, que a igreja mandava padres missionários para a África e fez uma nova Fidei Dono para encaminhar padres para a América. Por quê para a América? Porque na compreensão do Vaticano, no final dos anos 50, início dos anos 60, a América, o catolicismo estava muito forte e crescente, faltavam padres e havia um receio da Santa Sé com o crescimento e o fortalecimento do comunismo. Então, o Comblan vem no final dos anos 50 para o Brasil a partir, né, desse envio, desse projeto da Igreja Católica de atenuar o crescimento do comunismo. A primeira reflexão que Comblan faz no Brasil, o primeiro texto que ele escreve, é respondendo para o Vaticano de que não há comunismo no Brasil. Ou seja, não, obviamente, naquela perspectiva, né, de que o comunismo era um grande temor, que o comunismo... Ele disse, olha, pode ficar despreocupado que essa perspectiva não existe. E um padre que vem dentro dessa lógica atua primeiro na JOC, em São Paulo, em Campinas. Depois de atuar na experiência de formação na JOC, vai dar aulas no seminário, acaba sendo professor, inclusive, de Frei Beto e toda aquela turma dos dominicanos. E é um padre que ali, veja essa mudança, né? É um padre que a partir dali, né, ele já se insere numa outra perspectiva, porque o desejo mesmo dele vir para o Brasil era vir para a periferia do mundo. Era essa perspectiva missionária. E uma vez
em São Paulo, em Campinas, ele vai atuar junto à classe operária. E a partir dali, né, obviamente que ele vai se reinventando, né? E como aquele processo, né, vai também construindo e reconstruindo. Então, eu acredito que isso, de alguma forma, também acontece com alguns padres, bispos na igreja, porque a gente está falando de um período, né, a gente está falando da excepcionalidade na história institucional né, da igreja. A igreja é poder, né? Então, a gente está falando de uma perspectiva de contra-poder. Então, de fato, e essas imbricações ali internas na igreja é de tal maneira que, veja, uma das perspectivas que vai orientar a prática desses bispos e padres é o Concílio Vaticano II, né? São as decisões ali do Concílio Vaticano II, que são pensadas aqui na América Latina a partir de 68 e de 79, né? Em Medellín e Puebla. Então, esses são os processos, mas mesmo assim, você tem dentro desse grupo, né, e o próprio Comblan é um deles, a criticar o Concílio Vaticano II, dizer que o Concílio Vaticano II não atendeu às expectativas deles. Poderia ter ido mais além. Né? Por isso que tem um grupo que, no final do Concílio Vaticano II, em 65, publica, né, o que vai ficar conhecido como Pacto das Catacumbas. O Pacto das Catacumbas é também uma crítica ao Concílio Vaticano, ao segundo, né? Então, não atendeu algumas questões que poderiam ter atendido. Então, eles ampliam ali essas reflexões a partir do que vai ficar conhecido como Pacto das Catacumbas. Então, veja, que é, né, inclusive, o reencontro com essa igreja, ou com essa fé, ou com os cristãos perseguidos, né? Então, está do lado, né, dos perseguidos. Engels diz isso, né, do que eram os cristãos primitivos, né? Eram os perseguidos, né, os oprimidos naquele contexto, né? Muito embora a experiência do cristianismo primitivo, obviamente, não resolvia a questão, o problema, aquele entendimento, mas para aquele contexto é uma experiência religiosa interessante, né? Para dizer o mínimo. Então, sim, essa igreja ela é conservadora, é isso que predomina, e aí a gente está falando de um contexto, né, óbvio, de um grupo que se fortalece a partir dessa Concílio Vaticano II, do Pacto das Catacumbas, das conferências episcopais, né? Tanto é que quando e dentro de uma conjuntura também favorável a partir do, né? Com a chegada de João Paulo II, a coisa já começa a complicar, né? Já começa um processo ali de desarticulação, né? Enfim, de perseguição a essa perspectiva, né? O que acontece com o próprio Boff, né? Então, de fato, né, quando fala da ditadura, a gente tem que destacar bem que a gente, quando fala da igreja, a gente não está falando né, de uma experiência ali hegemônica, a gente está falando ali de setores, que é o que vai predominar mesmo, essa igreja perseguidora, essa igreja que se aproxima para não perder poder, que vai para as comunidades para não perder poder, mas em algumas experiências específicas, vou pegar ali meados dos anos 60, até meados dos anos 80, até 90, você tem ainda, né, nos anos 90, ainda você tem alguns resquícios dessas experiências em algumas comunidades. Você pega aqui a Diocese de Juazeiro, por exemplo, né, é uma cidade de 300 quilômetros distante aqui de Juazeiro.
na Bahia, que é a cidade de Campo Alegre de Lourdes. Então, até hoje, uma cidade muito atuante, as SEBs ainda muito atuante lá, né? Mesmo em meio a todo esse enfraquecimento, né, que essa perspectiva sofreu, né? Ah, e o Tailo, né, sobre essa questão, eu não consegui perceber a questão do protestantismo aqui no sertão, porque não é o meu objeto, né, de análise, né? Como o meu foco é o catolicismo, né, então, estudando o catolicismo, eu não percebi, né, aqui não, né? Mas é sempre bom reforçar a importância essa perspectiva protestante também nessa luta contra a ditadura, né? Também nessa perspectiva da teologia da libertação. Não é por acaso, né, que o Michel Louvi prefere o termo cristianismo da libertação, porque ele agrega ali no termo cristão ou cristianismo, ele está agregando católicos e protestantes. Você tem movimento contra o golpe de 64, importantíssimo também, né, dessa perspectiva protestante, né? Você tem uma discussão, o próprio embasamento teórico da teologia da libertação tem relação, né, óbvio, com essa perspectiva também protestante. O Richard Shaw né, é um exemplo, né? A própria figura a, o nome dele, né, o educador Rubem Alves? Rubem Alves, né, a própria figura do Rubem Alves, né? Então, você traz uma questão interessante a se pensar também, porque hoje, sobretudo, a gente é muito forte essa perspectiva protestante ou evangélica, muito no âmbito conservador, né? Mas é muito bom trazer essa, essa perspectiva, né? O próprio trabalho, né, ajuda sobre o Thomas Manser, né, teólogo da Revolução, né, mas nas minhas pesquisas aqui no interior, né, eu não consegui perceber, talvez porque, como eu lhe disse, como eu tenho um foco nas experiências católicas, eu não consegui perceber, mas certamente pode até ser que existisse, né, e eu não tenha percebido ou me dado conta. Acho que é isso. Desculpa, a gente deu uma travadinha aqui no meu computador e demorei para clicar. Muito bem, maravilha. Chegamos aqui então finalmente. Agradecer mais uma vez, professor Adalto, pela gentileza e participação e engajamento no grupo. Tem animado bastante as nossas atividades também, despertado o interesse da juventude aí, novas pesquisas. Obrigada demais, companheiro. Vai dar certo o nosso livro, viu? A gente vai dar um jeito aí de botar ele na praça. Precisamos pensar talvez uma estratégia para desenrolar esse material, porque tem muita coisa boa, muitos capítulos bons para a gente deixar só rodando entre nós, né? Pessoal, então vou passar a palavra para o professor Adalto fazer seus comentários finais, suas despedidas. E queria já pedir para vocês, não, quando a gente encerrar aqui, não saírem, ficarem um pouquinho, eu vou fechar depois a gravação, mas para a gente fazer aí algumas organizações internas no grupo, tá bom? Adalto, seus comentários, companheiro. É isso, agradecer, tá? Mais uma vez o convite, né? E dizer da alegria da gente estar aqui conversando, né? Bom que eu pude participar, tiveram outros momentos que eu acabei não podendo, é uma correria, né? Essa é uma semana, inclusive, bem tumultuada, assim, para mim. Eu estou organizando aqui
o segundo colóquio, 1964, nunca mais. Então, a gente vai estar fazendo algumas atividades quinta e sexta-feira aqui na universidade. Mas bom que ficava assim, ficou num dia, num horário que eu estava até ansioso, né? Porque eu errei até no horário, eu estava pensando que era às 14 horas, mas eu talvez com o número 14 quero dar data, né? Então acabei confundindo. Então agradecer, tá? Pelo convite, pela alegria de estar aqui, a gente está aqui conversando, partilhando, aprendendo com as indagações de vocês, refletindo também, né? E bom para eu repensar também aqui o texto, né? Revisitar o texto, melhorá-lo, tá? Então, para mim foi uma alegria. Já fico aqui ansioso para o próximo encontro, o próximo texto que a gente vai discutir. Beleza, companheiro. Obrigada, camarada. Valeu, pessoal. Então, vamos aguardar um pouquinho. Eu vou fechar aqui a gravação, mas segurem aí.